Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja alcançando a sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus. Eu quero dividir hoje um texto bíblico nessa manhã para a alimentação da alma de cada um de nós, um texto que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 16, versículo 9, que nos diz assim: E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Louvado seja Deus. Sabemos que a vida de cada um de nós, ela é inserida em um grande campo de administração. Em tudo nós temos que administrar nossa existência, enquanto vida nós tivermos aqui. E o texto bíblico aqui vai nos falando que certa feita Jesus falando com os seus discípulos que havia um homem rico, a qual tinha um mordomo, aquele que servia a ele na sua mordomia. E este foi encontrado com infidelidade, sendo que aquele homem rico chamou ele e pediu conta da sua mordomia, daquilo que ele estava administrando de maneira injusta, e foi encontrada injustiça nele, ao ponto dele ser dispensado da sua mordomia. Aí ele falou consigo no seu coração: o que farei agora que vou ser dispensado pelo meu Senhor? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Então ele propôs no coração dele, aquele mordomo que foi dispensado pelo seu senhor rico, de chegar diante daqueles que estavam devendo para o seu senhor, que o demitiu, e perguntar quanto era a dívida deles. Para um perguntou: quanto é que tu deve para o meu senhor? Eu devo 100 medidas de azeite. Aí ele falou assim: não, então prescreve 50 medidas de azeite. E perguntou para outro: quanto é que você está devendo para o meu senhor? Eu estou devendo 100 alqueires de trigo. Não, então prescreve, coloca 80. Ou seja, ele provou cabalmente que ele estava fazendo uma administração injusta, ilegal para com seu senhor. Ele estava querendo granjear um local onde ele pudesse ficar depois que ele fosse dispensado pelo seu senhor. Se você for ler o texto e o contexto, você vai ver isso. Então ele falou: o que eu vou fazer? Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou agir com ilegalidade na administração daquilo que eu tenho alcance para com o meu Senhor, para que quando eu sair daqui eu tenha um lugar onde ir. Por isso o texto está dizendo: olha, e eu vos digo, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ou seja, aqui fala do apadrinhamento, da administração daquilo que é injusto, daquilo que é imoral. A mordomia fala daquilo que se serve. Logo entendemos que quem é mordomo, ele administra aquilo que não é seu propriamente. Então o que nós somos? Nós somos mordomos, nós somos servos. E nós temos que entender que aquele que não serve, não serve. O nosso maior exemplo de servo aqui na terra, quem foi? Jesus. Ele poderia vir aqui na terra e ser servido, viver no bom e do melhor, como muitos querem, mas não, Jesus veio servir. Jesus, na última ceia, ele pegou uma bacia, ele colocou água dentro da bacia, cingiu os lombos com a toalha, se ajoelhou e foi lavar os pés dos discípulos. Que é exemplo maior do que servo? De servo do que esse? Aqui fala de administração do servir. Então nós não podemos fazer legalidade com aquilo que é injusto. Nós não podemos fazer alianças para poder granjear amigos dentro daquilo que é imoral, dentro daquilo que é injusto.
Às vezes tem aquele que prega para poder agradar, para poder apadrinhar, para poder vincular alguns tipos de benefício. Esse texto aqui nos fala da grande, ou do grande desafio que tem daquele que faz as coisas de maneira correta, na mordomia, de servir ao seu semelhante. Fala da grandeza das riquezas. Então aqui esse homem, ele estava administrando aquilo que não era seu propriamente de maneira infiel. E o que aconteceu? Ele foi dispensado. Ele estava querendo granjear favores para poder ter um lugar onde ir depois que fosse dispensado. O texto está falando isso. Então, olha, granjeai amigos com a riqueza da injustiça. Então você tem que ser verdadeiro, você tem que ser autêntico. E um grande desafio no campo da nossa vida hoje, no campo administrativo das nossas atitudes e ações, é servir. Segundo não o que você quer, mas segundo o que Deus quer. Então esse mordomo aqui, ele foi encontrado infiel. O chamado de Deus na minha vida e na tua vida hoje é para servir. É para servir o quê, pastor? Amor, misericórdia, perdão, humilhação, tratar bem quem te trata mal, ser verdadeiro, verídico e transparente com aqueles que agem com falsidade com você. Aí eu te pergunto, Jesus sendo Deus, ele agiu errado com Judas? Não, ele chamou Judas de amigo. Judas só não traiu Jesus, ele promoveu Jesus à cruz. Necessário era Judas vender Jesus, entregar, identificar Jesus, para ser levado para o Gólgota, para morrer de maneira injusta, porque ele não merecia morrer naquela cruz, por mim e por você. Então, como é que você tem administrado aquilo que Deus tem te confiado? Porque você que está ouvindo a palavra, você tem conhecimento de um tesouro eterno que é a palavra de Deus. Então não adianta a gente querer fazer apadrinhamentos aqui, vínculos, jumps, pontes aqui, sendo que a eternidade te espera. Então, granjeai amigos na injustiça. Era o que esse mordomo aqui estava fazendo. Porque ele sabia que ele sendo demitido, ele perguntou para si mesmo, o que farei agora? Cavar eu não posso. Mendigar eu tenho vergonha. Ou seja, eu vou fazer um vínculo, eu vou granjear amigos na injustiça, daquilo que teria que ser pago por seu patrão de maneira inferior, de valor inferior. Ele manipulou aquilo que não era dele. Eu te digo mais uma vez, aquele que não serve para servir, ele não serve. Nós temos que servir o quê? O maná celestial, a palavra de Deus. Então aquilo que é administrado de maneira injusta, ilegal, imoral, vai ficar aqui terrenamente falando. Só que nós vamos ter que dar conta diante de Deus. E aí você vai apresentar o que para Deus? Então, como servo de Deus, você está servindo? Ou você não está servindo? Ou o cardápio da sua vida está em branco? Você tem que servir. Tem pessoas que não querem servir, mas querem ser servido. Mas aí eu pergunto, foi esse exemplo que nós tivemos de Jesus? Aqui fala de mordomia cristã. Então nós, como cristãos, nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal. Aí eu te pergunto, o que tem de vínculo a luz com as trevas? Da ilegalidade, da injustiça e da imoralidade? Não tem vínculo. Então você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro, você tem que servir
para as pessoas que estão em agonia aquilo que você aprende pela palavra. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. O que você tem servido? Vou perguntar, o que tem para o cardápio de hoje? Injustiça ou justiça? Verdade ou mentira? Perdão ou rancor? Ódio ou misericórdia? O que tem no cardápio da tua vida hoje? Você é um mordomo. Você está servindo a Deus aqui na terra e automaticamente servindo às pessoas, os homens, os seres humanos. Então não adianta nós queremos aquele servo ali, aquele mordomo, ele estava manipulando, alterando o ato de servir da mordomia daquilo que propriamente não era dele. Subentende pelo texto que aquele que é mordomo, ele serve e administra aquilo que não é seu. As tuas riquezas não é tua, você está administrando. A família foi Deus que te deu. A tua saúde é Deus que te dá. O teu poder aquisitivo, quando você morrer, vai ficar tudo aqui. Você só está administrando, servindo como administrador daquilo que Deus te confiou. Esse corpo aqui, nós estamos administrando ele como servo de Deus. Então nós somos o quê? Mordomos. Quem é mordomo não é dono. Quem é dono é ele. É ele que é o dono de tudo. Você só é um administrador, um mordomo, um servo. Aí eu te pergunto, mais uma vez, o que tem para o cardápio de hoje? Não. O que tem para o cardápio de 2023? O que você tem servido no teu ministério? O que você tem servido como servo, como mordomo do teu caráter? O que você tem servido para as pessoas? O que você tem servido para as pessoas que têm saído da tua boca? Lembre-se, nós somos administradores da nossa existência enquanto aqui tivermos. Então não fique fazendo jumps. Não fique interligando pontes de injustiça, porque tu vai dar conta. Faça aquilo que é certo. Obedeça a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. E viva a palavra de Deus. Aí você vai estar sendo um mordomo fiel. Não infiel. E não granjeie situações para você se dar bem. Porque tudo aquilo que você fizer, você vai dar conta. Eu vou dar conta diante de Deus. Como é que nós estamos servindo a Deus? Aquele que não serve para servir, ele não serve. Receba essa palavra em nome de Jesus nessa manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Esse é mais um vídeo do pastor Adailto, Café com Bíblia. Em nome de Jesus, se inscreva, ative o sininho, reenvie, compartilhe com alguém. Em nome de Jesus, que é a palavra de Deus alcançando almas sedentas. Em nome de Jesus, eu quero orar nessa hora. Pai, eu te louvo, te exalto em espírito e em verdade. Senhor, nos faz entender que nós só somos administradores em um vapor. Administradores daquilo que propriamente não é nosso e nunca vai ser nosso. Nós podemos sim assegurar a nossa salvação, que foi nos dada na cruz, se fizermos por onde, e viver uma vida de santidade aqui na terra como luz e como sal. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que não venhamos granjear na injustiça amigos, apadrinhamentos de imoralidade, ilegalidade e injustiça, achando, pensando que o Senhor não está vendo. Deus, tem misericórdia de nós. Nos livra de todo mal. Assim eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e um beijo no teu coração.